Hã? Comemora, Vini Sampaio, comemora. Comemora. Tá a arte na tela e também tá com o funk na tela. A gente tá vendo aí os jogadores reunidos no Newton Santos, já que o jogo vai ser no tapetinho. E além disso, além de ser no tapetinho, o Vasco tá treinando lá. Já ingressos esgotados, estarei presente sábado de Leste Superior. Fica. Meu pai vai comigo, meu pai estará presente. Maneiro. Quem tiver na live. Agradeço aqui ao LF porque cedeu sua folga para eu estar presente nesse jogo, entendeu? Mas ó, você que tá vendo a live, vai nesse jogo e vai estar no Leste Superior, ou então vai no jogo de rolê, por favor, caso encontre Vini Sampaio, tire uma foto. Fala que você é um fã. Pô, sou o Esporte Arena, cara, te reconheci. Tira uma foto comigo, pá, posta no Instagram, marca a gente e a gente reposta. Perfeito. E o Vasco treinou, né? Treinou no estádio Newton Santos, de acordo com a foto que a gente vê aí. A atividade foi para ajudar na adaptação, né, ao gramado artificial do estádio, porque pode parecer que não tem diferença, mas, irmão, é muito diferente, de verdade, muito diferente mesmo. E o Vasco fez um jogo treino contra o São Cristóvão, ganhou de 5-0, humildade, não quis passar o carro, não quis fazer 30-0, 5-0 apenas. Pé no chão, Pé no chão e basicamente isso, tá se preparando para um confronto que vai ser um confronto difícil, já que a gente tá falando não só do Fluminense, que é um clássico centenário, mas também do atual semifinalista da Libertadores, que tem de volta aí os jogadores que estavam convocados, e além de seu chefe, Fernando Diniz, que não estará à beira do gramado, porque foi suspenso, né, no jogo contra o Fortaleza. Quem ficará ali na beira do gramado será o... Caraca, qual é o nome dele? Eduardo Barros. Boa. Aí, vamos ver como vai funcionar, né? Promessa de grande jogo, né, Arthur? Tô ansioso pra esse jogo, hein? Tô ansioso, acho que... Pô, palpite aqui, na boa mesmo, sem falar placar nem nada. Mas eu acho que tem potencial pra ser um dos jogos mais divertidos da rodada. Aquele jogo que você para e você assiste com prazer. Você fala, pô, maneiro. Porque, cara, o time do Fluminense é um time muito bom. O gramado, quando o gramado não é ruim, não é um lixo, como a gente tem visto em algumas oportunidades, favorece muito o time do Fluminense, da mesma maneira que favorece o time do Vasco, que tem evoluído. A gente fala aqui sempre, o Vasco tá evoluindo. Eu acho que muito dessa evolução, Vini, pode até passar a bola para você, passa pelas contratações, inclusive pela contratação do Verratti, que foi comprado em definitivo pelo Vasco, né? Verdade. Pra quem não sabe, o Verratti foi comprado essa semana, né? Anunciaram, né, nos portais e tudo mais, que o Verratti foi comprado em definitivo pelo Vasco da Gama. Jogador que veio aí como uma promessa, né, pra substituir o Pedro Raul, que tinha acabado de sair do Vasco, veio como empréstimo com opção de compra, só que o Vasco já antecipou a compra do centroavante e tal, para não ter nenhum problema lá na frente e tal. Já fez o que tinha que ser feito, até porque o Verratti está sendo essencial, está sendo o homem-gol nessas últimas partidas, fez gol contra o Grêmio, fez gol contra o Bragantino, jogou na medida do possível contra o Palmeiras, fez gol agora também no último jogo contra o Bahia, entendeu? 10 gols em 5 jogos. Exato, vem sendo um jogador essencial ali, vem sendo, além de ser um homem-gol, referência lá na frente pra ser um pivô, faz muito bem o pivô, cabeceia bem, é um jogador que, tipo, como eu havia dito há um tempo atrás, é meio que o Léo Gamalho brasileiro e tal, e ele se apresenta muito bem, Léo Gamalho argentino, mas ele vem apresentando uma qualidade que me surpreendeu, de verdade, não só a mim, mas também qualquer outro torcedor do Vasco e também qualquer outro torcedor do rival, né? Não tem jeito, porque os tricolores já estavam falando no Twitter, nossa, Verratti realmente é bom, contratação do Fluminense para 2024, né? Já que jogadores argentinos do Vasco sempre vão pro Fluminense, né? Conca, Germancano, é isso mesmo. Complicado demais. E o Payet, ele tá sendo avaliado para ver se vai ser titular ou não. O Ramon Dias tá acompanhando de perto. O Payet é um cara que tá apresentando muita vontade, cara. A gente percebe isso quando o cara, na sua apresentação, chega atrasado. Por quê? Tava de rolé, tava de marola, tava lá no downtown, tava assistindo filme com o filho? Não, tava treinando. E aí ele prioriza isso. Não só dessa vez, mas ele tá treinando em 2 turnos desde que começou no Vasco, tá apresentando muita vontade, e nessa parada de data FIFA não teve folga, partiu pra dentro dos treinos e tal, então, tipo, tá mostrando vontade pra ser titular, e pode ser
que ele seja titular nesse jogo contra o Fluminense. A gente tem, infelizmente, a saída do Medel, já que tomou o terceiro cartão amarelo e tá suspenso. Só que tem a volta de Zé Gabriel, que se a gente falasse isso há 3 meses atrás, eu acho que metade a live ia cair, tá ligado? Você sairia da live. Com certeza. Mas falando atualmente, é um nome que vem sendo essencial como primeiro volante, porque protege muito bem a zaga e tá tendo cada vez mais confiança pra... Sim. E basicamente o time do Vasco deve ir com Léo Jardim, Robson improvisado na lateral direita. E vem jogando bem na lateral direita. Na medida do possível, né? E tal. Dentro das limitações dele, como zagueiro que não faz essa função, tá cumprindo o seu papel. Exato. Aí vem Maicon e Léo na zaga, Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel de primeiro volante, Paulinho pra Shed, talvez Payet, Peck e Verratti. E aí o Vasco, será que vai jogar no 4-1-2-1-2? Aquele losango no meio? E aí os dois atacantes ali na frente, talvez Peck e Verratti, Sebastião e Verratti. Eu gosto dessa formação, sendo bem sincero, foi a formação que o Vasco conseguiu o gol de empate contra o Bahia, né? Depois que o Vasco tira os pontas, Serginho e Peck coloca meio de campo ali para intermediarem ali, para ter o domínio do meio de campo, o Vasco jogou muito bem e conseguiu o pênalti contra o Bahia, né? Você gosta, Arthur, dessa formação? Pô, o losango, você tendo um camisa 10 como o Payet e 2 referências lá na frente, é um esquema que te dá muita... Ao mesmo tempo que dá muita sustentação no meio campo, ele também dá muita aproximação dos atacantes com os zagueiros. Dos zagueiros não, dos atacantes com os meias, né? Então você tem um Payet, por exemplo, se ele realmente atuar como titular, você tem um Payet jogando próximo do Verratti, do possível outro jogador lá na frente, seja o Sebastião, seja o Peck, é um esquema que, enfim, leva muito perigo pro Fluminense, cara. Porque a gente tem o Payet que em uma bola pode decidir um jogo, e a gente tem um Verratti que a gente vem vendo que em uma bola ele também decide jogos, porque ele tá aguardando todas. Então, acho que é um esquema bom pro Vasco, que o Vasco já usou, sabe utilizar bem. O Ramon Dias vem se provando um treinador muito, muito, muito bom, que já deveria ter vindo antes, inclusive. Talvez se ele tivesse vindo antes, o Vasco não estaria nessa situação que tá agora, ia ter um respiro a mais na temporada. Então, acho que esse esquema, com as peças que o Vasco tem hoje, na mão do treinador que o Vasco tem hoje, cara, eu acho que pode ser muito incômodo pro Fluminense, de verdade mesmo. Eu também acho que vai ser uma pedra no sapato pro Fluminense. É um clássico, então um jogo que tudo pode acontecer. Tem adaptação também, o Vasco teve mais tempo para se adaptar ao gramado do Newton Santos. Por mais que nas características, como eu trouxe no começo da semana, se a gente for colocar características de time, eu acho que o Fluminense é muito melhor adaptado ao gramado tapetinho, né, que a bola roda melhor, do que o próprio Vasco da Gama. A característica do Fluminense é o toque de bola, é a aproximação, é o toque curto. Só que falta adaptação. Além disso, um dos seus principais jogadores, né, que é o André, que é o Nino ali, principalmente falando do setor defensivo, e também o John Arias, que estava convocado pela Colômbia, são jogadores que estão chegando aí com cansaço, principalmente o John Arias, que é titular, né, na Colômbia. O André e Nino nem entraram nos 2 jogos, só que tem o desgaste de viagem, de estar presente, de aquecer, os jogadores aquecem e tal, não tem jeito. Então, tipo, vamos ver como vai funcionar esse jogo, mas é uma promessa de um grande jogo, porque são 2 times, o Vasco vem numa crescente e o Fluminense vem no seu auge na temporada, né? E pode ter a volta do Marcelo, né? Se eu não me engano, o Marcelo exatamente. pode voltar nesse jogo.